Abrimos nesse momento a tribuna livre, convido o ilustre reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, para que se coloque já na posição do parlatório. Faço o convite também para estar à mesa o doutor Eliomar Pires. Na mesa também a senhora Maria Angélica, o coordenador do Fórum Goiano de Defesa do Direito e Democracia, João Pires Júnior, e também o companheiro vice-presidente Ademildo da Fé Comércio, bem como o presidente do Sindiformática, Marcos César Chaú, e também o ilustre presidente do Sindifis, professor Fernando Mota, para que possa também estar à mesa conosco, para que nós possamos ouvir mais uma vez a crise orçamentária das universidades federais do Brasil, em especial da Universidade Federal, em decorrência da lei orçamentária que tramita nesse momento na União para o orçamento de 2021. Convidamos também o ilustre vereador Mauro Rubem, para que também esteja à mesa. Com a palavra, o nosso magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira. Muito bom dia a todos e a todas. Quero dizer da minha satisfação de mais uma vez ocupar essa tribuna aqui dessa Casa do Povo Goianiense, que tanto respeita as nossas instituições de ensino superior. E aqui eu tenho certeza que o convite para essa tribuna livre, feito pelo vereador Anselmo, vereadora Ava, vereador Mauro Rubem, ele é extensivo também às nossas co-irmãs, aos nossos co-irmãos, os institutos federais que estão na mesma situação que as nossas universidades federais. Eu quero agradecer muitíssimo ao nosso colega egresso da UFG, presidente da Associação dos Egressos, essa jovem entidade com menos de 1 ano de idade e que já mostra relevantes serviços prestados à defesa da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, Eliomar, por todo o seu empenho, sua dedicação, por todo o seu trabalho aguerrido na defesa da nossa instituição. Quero saudar o Ademildo, companheiro que representa aqui a Fé Comércio. Ontem eu recebi vários vídeos de apoio de presidentes de sindicatos, da mesma forma o Marcos Chaú, que representa o Sindiformática, o Fernando do Sindifis, e aí em seu nome todos os trabalhadores técnicos administrativos da UFG, João Pires, que coordena o Fórum Goiano de Defesa dos Direitos da Democracia e Soberania, também servidor da UFG, a Maria Angélica, que representa aqui o Sindicato dos Docentes, também um agradecimento muito especial a todos os estudantes da UFG que estão empenhados nessa batalha. Bom, saudar a Bia, que está aqui conosco também, da CUT. Há menos de 2 meses, ou por volta de 2 meses, eu ocupei essa tribuna. Essa tribuna para prestar contas daquilo que a universidade fez durante a pandemia. E eu apresentei aqui slides com números de atendimento no Hospital das Clínicas, resultados de pesquisas da universidade, novos testes que, inclusive, hoje estão disponíveis para a população a preços muito inferiores do que os testes tradicionais para a Covid, com a mesma eficiência, tecnologia desenvolvida na universidade e por aí em diante. Poderia ficar falando horas e horas de tudo aquilo que a universidade está fazendo. Mas o que é que nos trouxe aqui hoje, vereador Anselmo e demais? É a situação já anunciada desde agosto do ano passado, a Andifes, entidade que eu tenho a honra de presidir nesse momento, que congrega os reitores das 69 universidades federais, e também o CONIF, que é outra entidade que congrega os 38 institutos federais do país, dizia
sobre o orçamento de 2021. Todo ano as pessoas já se acostumaram a nos ver por aqui, em outros espaços, falando do orçamento. Qual que é a diferença desse ano, Mauro Rubem? A diferença desse ano é que a lei orçamentária, ela veio cortada em 18%. E eu vou trazer alguns números aqui, Anselmo, que vai ficar muito claro isso. Então, nos outros anos, a gente tinha um orçamento que era insuficiente e que era contingenciado ao longo do ano. E acabava que no fim do ano, depois de muita luta, a gente acabava descontingenciando. Chegávamos ao fim do ano apertado, devendo, como a UFG chegou no fim de 2020, com as suas contas em aberto, mas chegávamos. O que nós estamos falando desse ano não é disso. Nós estamos falando, Lucas, de um orçamento que, já insuficiente, recebe um corte adicional de 18%. E eu vou trazer números aqui para os senhores, para ilustrar a minha fala, e vou falar rapidamente das consequências disso. Vou retornar, Anselmo, ao orçamento de 2014. Eu vou dar números aqui do orçamento das universidades federais como um todo e também os números da nossa UFG. Em 2014, as despesas discricionárias para fazer face ao dia a dia das universidades eram de 7,4 bilhões. Estou falando das 63 universidades federais que existiam naquela época. 7,4 bilhões para ser dividido entre as universidades, para que a gente desenvolvesse os projetos e tudo mais. Em 2020, pasmem os senhores, esse mesmo montante foi de apenas 5,3 bilhões. Em 2021, 4,3 bilhões, Mauro. Se atualizarmos o valor de 2014 para 2021, corrigindo pelo IPCA, que é o que, inclusive, a famigerada emenda constitucional 95 prevê, nós estaríamos falando nesse ano de 10,7 bilhões para as universidades federais. E a gente tem 4,3 bilhões. Alguém pode falar assim, como é que vocês viveram até hoje? Como vocês sobreviveram a esse processo? Simples, vereadores, amigos que estão aqui. Deixamos de fazer manutenção predial, deixamos de apoiar professores, participar de congressos, cortamos a segurança no limite, que traz insegurança para a universidade, cortamos a limpeza, né? Deixamos de fazer infraestrutura necessária para proteção contra incêndios, deixamos de fazer acessibilidade. Tudo isso para proteger o local sagrado da universidade. Qual que é esse local sagrado? A sala de aula e o laboratório onde os alunos têm aula. E também preservando as bolsas de assistência estudantil. Com esse orçamento, vereador, é impossível salvar a sala de aula. Esses 4,3 bilhões para o país, os cortes chegam nas bolsas de milhares e milhares de estudantes que, sem o apoio da universidade, não têm condição de estudar. Nós estamos falando de cérebros que deixarão o ensino superior e irão para suas casas. Nós estamos falando de pesquisas fundamentais de vacina, que o Brasil hoje passa com o pires na mão pelo mundo tentando comprar, e que estão sendo desenvolvidas dentro das universidades e que não tem suporte para o avanço dessa pesquisa. Nós estamos falando da energia elétrica da maioria das universidades, que está atrasada o suficiente, que coloca as universidades recebendo avisos de interrupção de serviço. E aí eu trago os números da UFG para finalizar. Essa mesma UFG, que socorreu tantos goianos, tantos brasileiros, né? Lembrando que o nosso Hospital das Clínicas recebeu, inclusive, nossos irmãos de Manaus, no momento mais difícil, ela tinha, em 2014, 96 milhões por ano para essas despesas discricionárias. Em 2020, 69 milhões. Para 2021, apenas 56 milhões.
voltando ao orçamento de 2014, corrigindo, deveria ter 136 milhões. Então, a universidade que deveria estar recebendo hoje, para despesas discricionárias, 136 milhões, recebe 56 milhões, que vai chegar no fim do ano devendo 30 milhões de reais, correspondente a 4 meses de sua manutenção. Setembro, outubro, novembro e dezembro, nesse orçamento, a universidade não tem como bancar nenhuma despesa a manter esse orçamento. Qual que é a saída? Um projeto de lei de recomposição do orçamento das universidades federais e dos institutos federais. Das universidades federais, de 1 bilhão de reais, e dos institutos federais, de cerca de 400 milhões de reais. É essa a situação da educação superior e tecnológica brasileira, ameaçada por essa falta de compromisso com a única alternativa para nos tirar dessa crise. É isso, Anselmo. Muito obrigado. A mesa pede para que Vossa Excelência possa ficar aí mais um pouquinho. Primeiro, saudar a presença da deputada Leda Borges. Eu já a convidei para a mesa. Uma honra recebê-la aqui, uma companheira querida dessa casa, particularmente da minha pessoa. Tenho um apreço muito grande por Vossa Excelência. E esteja à vontade, a cadeira da mesa está para a senhora. Também cumprimentar a presença do nosso querido professor Railton Nascimento, que é do CTC e também do Simpro Goiás. A sua presença também é muito importante. Vereador magnífico reitor, Vossa Excelência não é a primeira vez que vem a essa casa falar do corte e do contingenciamento no ano passado. Foi horrível. Agora foi pior ainda. Cortar 18% de investimento na educação superior, na pesquisa, na tecnologia, em tudo aquilo que se desenvolve no mundo de uma universidade, a meu ver, é um dos maiores atrasos do século XXI. E Vossa Excelência, com toda a Universidade Federal de Goiás, não se dobra e dia e noite está à busca de fazer a reconquista. Vou lhe dar só um exemplo para passar para os demais vereadores. Ai de nós, se não fosse o Hospital das Clínicas, naquele primeiro momento, de socorrer aqueles que estavam padecendo da Covid-19. Primeiro exemplo social, de todos os outros exemplos, foi a Universidade Federal de Goiás para o Brasil. Nem inaugurou, pegou todo o seu prédio e colocou à disposição de a vida em primeiro lugar. Vereadora Ava, passaria a Vossa Excelência um minuto, em seguida ao vereador Mauro Rubem, e os demais vereadores que queiram falar, a mesa está presente. Também saudar a presença do companheiro Manzi, que veio, Ricardo Manzi, que está aqui, e que, por sinal, também assistiu hoje dois proveitos. O sucesso da sua carreira, dos auditores, bem como também no quinquênio. Foi muito importante. Ava Santiago, e com a palavra. Bom dia, meu presidente, decano Anselmo. Antes de cumprimentar todos os representantes da educação dessa casa, eu quero agradecer imensamente a visita da deputada Leda, minha amiga. Quero me gabar de dizer que ela veio para me visitar. E nesse dia em que nós amanhecemos aqui nessa casa, falando sobre a postura indecorosa de alguns deputados, a deputada Leda vem para lavar a honra da Assembleia e mostrar como essas casas podem andar juntas. Meu querido, magnífico reitor, professor Edivar, e em seu nome eu já cumprimento essa mesa maravilhosa que celebra hoje, Bia, mais uma conquista da educação, que foi a aprovação do quinquênio aqui. Eu serei bem rápida, professor Edivar, porque já falei aqui, inclusive na sua presença, de como a Universidade Federal de Goiás mudou a minha vida e a vida de toda a minha família. Nós, que viemos de um território absolutamente precarizado, tivemos na Universidade Federal de Goiás o renascer da nossa esperança, quando havíamos perdido tudo. Nossa casa, meu pai, e foi ali, graças às políticas de permanência no ensino superior, que eu consegui
dar uma história diferente. E vi depois o meu filho me dando posse como vereadora e vendo que ele será o primeiro de 4 gerações sem ter que passar pelo trabalho infantil que eu passei, minha mãe passou, minhas avós passaram, e essa ruptura de história é graças à Universidade Federal de Goiás. Agora, eu lia a entrevista do senhor ao jornal Opção e eu caí em lágrimas, porque nós vivemos o tempo mais aterrorizante da nossa história recente, em que nós temos um governo que quer diminuir a taxação de armas, que quer aumentar a taxação de livros e corta no orçamento das universidades. Um governo que quer colocar pistola e bala na mão das pessoas e tirar delas o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. O senhor pode ter certeza, professor Edivar Madureira, que essa casa, a Câmara de Goiânia, estará nas trincheiras na luta pela universidade, pela ciência, contra o obscurantismo e o atraso. Esses rancorosos que nunca deram conta de ocupar as fileiras da universidade, que nunca deram conta de disputar os sindicatos, que nunca deram conta de defender a educação, apontam os seus dedos sujos de sangue e carregados de morte para o trabalho que nós fazemos para salvar vidas. Isso nós não vamos aceitar nessa casa, não. Nós não vamos aceitar que essas pessoas que são inimigas da educação, que são inimigas da ciência e que usam a vida como bordão de chantagem para nos acuar, para nos encurralar, esses serão vozes vencidas aqui dentro, porque a Câmara de Goiânia é comprometida com a educação pública. A Câmara de Goiânia hoje aprovou o quinquênio. A Câmara de Goiânia tem uma frente parlamentar em defesa da universidade pública. A Câmara de Goiânia, vereador Mauro Rubem, tem a frente parlamentar da vacina presidida pelo senhor. Vacina essa produzida pelos cientistas formados nas trincheiras das universidades públicas. E saiba o senhor, vereador, sabe o senhor, reitor, e os vereadores aqui presentes, que nós faremos o que for preciso, nas vias legais, nas vias políticas, nos espaços em que ocupamos, para dizer que nós chegamos até aqui por causa da universidade e nós não aceitaremos um passo a menos, nós não aceitaremos um recurso a menos, nós não aceitaremos cortes, porque quem corta na universidade não está cortando em uma classe supostamente privilegiada, como eles costumam dizer. Quem corta na universidade está cortando no lugar que muda, salva vidas, muda histórias como a minha. Eu não estou falando do que eu li, eu estou falando do que eu vivi. Estou falando do 263 e do 020 lotado que eu peguei por 8 anos. É disso que eu estou falando. E finalizo dizendo, presidente Anselmo, deputada Leda, vereadores que aqui estão, que enquanto a Câmara de Goiânia estiver aberta, nós mobilizaremos os nossos pares para dizer que o modelo de desmonte da universidade é a antítese da democracia, é a antítese dos direitos, é a antítese de tudo que nos trouxe até aqui. E é por isso que nós nos insurgiremos contra ele, ao lado dos professores e dos educadores, na trincheira, na defesa da educação e da vida. Muito bem. A mesa faz questão de ter chamado e a convite de Vossa Excelência, a ilustre deputada Leda Borges, que tem sido uma parceira desta casa. Sempre que solicitada, veio aqui dar o apoio às questões principalmente sociais. Vossa Excelência, que já passou por órgãos e que administrou socialmente correto, não poderia deixar de estar nesta mesa, principalmente quando fundamos a Associação dos Egressos, amparamos, graças à tutela do nosso reitor da Universidade Federal, mais de 5.000 computadores para meu vice-presidente da Federação do Comércio. Vossa Excelência que vai pegar lá mais de 18 depoimentos em favor da Universidade Federal, que eu estou sabendo. Então, agradecer à Associação dos Egressos, agradecer o caminhar da Universidade Federal para esta casa, que inaugurou no ano passado, pela primeira vez, a participação financeira da Câmara em auxílio à Universidade Federal. Nunca nos 87 anos da Câmara Municipal de Goiânia teve isso. Graças ao apoio e ao incentivo
da Universidade Federal. Esta Câmara agora, ela é parceira, de fato, de direito, nos propósitos da universidade livre, independente, democrática e, acima de tudo, que não se subordina a qualquer tipo de comportamento fora do contexto que seja o de educar. Então, mais uma vez, agradecer a vossas excelências, passar para o vereador Mauro Rubem, mas antes, por questão de deferência, a mesa só tem 2 mulheres, venceu, a deputada Helena Borges vai ter a preferência antes do senhor, vereador Mauro Rubem. Eu agradeço a honra de estar ao lado de grandes homens e mulheres que defendem a universidade, que defendem o direito, e estar ao lado deste grande presidente, meu colega Anselmo Pereira, e do meu outro colega, ladeada por 2 grandes colegas, Mauro Rubem, que faz a defesa dos direitos do cidadão. Quero também dizer da minha admiração, senhor reitor, magnífico reitor, professor Edvard, do seu trabalho à frente da Universidade Federal de Goiás, os egressos que aqui estão, os sindicatos que aqui estão, na pessoa da BIA, que representa o Sindicato dos Professores, a nossa vereadora que tem nos deixado com o coração tranquilo, com o dever cumprido, uma grande vereadora que lutou muito para estar aqui, que é a Ava, que lutou, que defende os direitos, a liberdade, que defende a democracia, e eu creio que esta Casa de Leis, com tantos homens e mulheres, defensores da democracia, nós conseguiremos parar um pouco, magnífico reitor, esse desmonte da educação no país, esse desmonte da educação no estado de Goiás. Eu, juntamente com colegas na Assembleia, e vou aqui exemplificar, a deputada Adriana Corsi, minha colega, deputado Antônio Gomide, meu colega, deputado Major Araújo, deputado Humberto Teófilo, Eduardo Prado, deputado Gustavo, deputado Tales, deputado Hélio de Souza, nós temos defendido também a democracia, o direito ao acesso à educação, o direito dos servidores públicos, as carreiras públicas, concurso público, também, claro, aqueles que ofertam emprego e renda neste país, os que empregam, não é? Vacina já. Quando vacinamos, nós temos o direito ao trabalho, nós temos a retomada da economia e o direito e acesso à educação, em qualquer nível, direito à saúde, em qualquer nível. Meu gabinete é o 37, me coloco à disposição, ao lado da minha colega vereadora Ava, ao lado dos meus colegas vereadores, para que nós sejamos também uma voz. Estou extremamente, senhores vereadores, preocupada com o regime de recuperação fiscal do estado de Goiás, que agora o governo estadual encaminhou à nossa casa, à Assembleia, o teto de gastos. Isso nos preocupa, porque nós teremos períodos, anos sombrios, porque não sabemos. A experiência do Rio de Janeiro foi péssima. Depois que entrou no regime de recuperação fiscal, ele deve 3 vezes mais, a ponto da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ter aberto uma CPI, porque não entenderam o que está acontecendo. Que se alega-se que o regime de recuperação fiscal é para o equilíbrio fiscal das contas do Estado. E o Rio de Janeiro foi triplicar a dívida com a União. Portanto, nós estamos no mesmo pensar desta casa, no mesmo pensar destes que compõem
esta mesa diretiva hoje, nesta audiência e nessa decisão tomada a favor da universidade pública. E nós vamos mais longe, a favor da educação pública deste país, da pré-escola até a universidade. Obrigada pela oportunidade, me coloco à disposição inteiramente. Muito obrigado, deputada Leda Borges, por também encabeçar a Frente Parlamentar de Defesa das Universidades Federais, no caso de Goiás, e também dos institutos federais na Assembleia Legislativa. Passaria a palavra momentaneamente ao presidente da Associação dos Egressos da Universidade Federal, que eu tenho a honra, deputada Leda, de ser o secretário. O secretário. Para mim é uma honra, sou o mais caçula, porque eu era do Colégio de Aplicação da Universidade. Não, aqui eu sou mais caçula, viu? Eliomar, por favor, o som ao Eliomar. Em seguida, ilustre vereador William Veloso. Em seguida, o vereador Mauro Rubem e o William Veloso. A mesa... Ilustríssimo presidente, duplo presidente, presidente dos trabalhos e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da UFG, vereador Anselmo Pereira. Ilustríssimo vice-presidente da Frente Parlamentar, vereador Mauro Rubem, ilustríssima vereadora Ava Santiago, secretária dessa frente. Magnífico reitor, esta frente fez e está fazendo história, e eu quero só destacar isso. Olhando aqui, lado a lado, o capital e o trabalho na defesa da UFG. Godoy, você foi uma revelação para mim, e eu acho que para a universidade impressionante. Em 2 dias, ele conseguiu unir todas as lideranças do emprego, do capital, na defesa da UFG. E a Bia tem esse desafio, junto com o Fernando, junto com o João Pires, de trazer a unanimidade das lideranças trabalhistas, sindicais trabalhistas. E é isso que vai sensibilizar a deputada Leda, ao vir aqui dar esse apoio, já antecipa aquilo que a gente tem que conquistar, porque o objetivo maior nosso é chegar na representação no Congresso Nacional e mudar o quadro que lá, historicamente, temos minoria entre os parlamentares na defesa do ensino superior público. Isso é um absurdo. E é essa sensibilização da sociedade, e a Câmara Municipal tem esse protagonismo, Anselmo. Você que fundou a frente, você que fez o projeto de lei e aprovou a lei instituindo o dia 14 de dezembro como dia municipal, o aniversário da UFG, como dia municipal em defesa da UFG pública, gratuita e autônoma. Então, a Câmara está de parabéns e, Edivar, vale a pena lutar. E você, vossa magnificência, dá o exemplo de como devemos agarrar essa luta, não deixar o ensino, a pesquisa ser desmontada como está sendo. E esse desafio, Bia, Fernando e João Pires, nós não podemos deixar só o Godoy nessa luta. Ele que está trazendo o FIEG, está trazendo a CIEG, trouxe o Marcelo, vocês viram aí, o Marcelo Baioc, que não pôde estar presente, mas mandou a mensagem dele, e isso nós temos que trazer o capital, ir até a Assembleia e chegarmos no Congresso Nacional para mudar o quadro.
Muito obrigado, Anselmo, parabéns por essa luta, essa casa dá o exemplo que nós devemos seguir. Agradecemos o presidente Eliomar Pires, presidente da Associação dos Egressos. Quero passar a palavra com muito prazer a esse deputado, a esse vereador e ex-deputado Mauro Rubio, que tem sido um defensor emérito de todas essas causas nessa casa e está contribuindo com todos nós aqui para a defesa incontinente, não só dos funcionários de todas as categorias, mas aqui também da Universidade Federal de Goiás. Bom dia a todas e todos. Eu até gostaria muito de ter ouvido o vereador William Veloso, mas em seguida, e também os demais vereadores. Eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência, vereador Anselmo Pereira, pelas iniciativas e pelo prazer de a gente caminhar em defesa dos direitos do povo goianiense e, particularmente, na frente parlamentar em defesa da Universidade Federal de Goiás, junto com a nossa vereadora Ava Santiago, que tem dado um exemplo e tem sido a unidade aqui, deputada Leda Borges, entre o PT e o PSDB, que temos feito isso diariamente aqui na casa para o bem da sociedade. Quero cumprimentar a deputada Leda Borges, todos os nossos integrantes aqui, companheira Bia, mulher guerreira, lutadora, presidente da nossa CUT, pelo Ricardo Manzi, Ademildo, Marcos, Eliomar, todos que estão aqui na mesa. Especialmente, eu gostaria de falar ao nosso reitor, essa pessoa que, incansável na defesa da educação, tem a responsabilidade, naturalmente, de dirigir a Universidade Federal de Goiás, de ver os interesses, vereador Célio, de ver os interesses das instituições de ensino superior, mas é uma pessoa incansável. E essa atitude do magnífico reitor Edivar Madureira, ela mostra que o Brasil tem caminho. O Brasil, aliás, nos seus momentos mais difíceis, são as nossas universidades que mostram o caminho. Vejam bem, senhoras e senhores, o que já foi relatado aqui. Quando precisou-se de locais de excelência para atender o povo, a universidade até antecipou a inauguração de um dos maiores e mais importantes hospitais do centro-oeste do Brasil. E esse hospital foi construído mesmo com a redução de orçamento, mesmo com as dificuldades, e eu quero aqui cumprimentar o meu amigo, cientista político Pedro Cruz, que é um dos militantes, Railton, que sabe bem do que nós estamos falando, e concordar com as falas de todas e todos aqui. Nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando aqui hoje, e isso que pesa sobre os meus ombros, nós estamos falando do ensino público de qualidade, do conhecimento, que inclusive as gerações futuras podem ser prescindidas, podem ser prejudicadas pelas nossas omissões, se a gente assim o fizer nesse momento de hoje. Porque nós estamos vendo um governo que sobra dinheiro para algumas coisas e corta dinheiro nas questões essenciais do povo, como é o caso da educação, como é o caso da saúde e outras áreas. E nós não podemos ficar calados, senhoras e senhores. É absurdo o argumento da violência, o argumento da truculência, do fake news, o argumento daqueles que não querem mostrar a realidade, porque a realidade são 500 mil mortes. A realidade é o sofrimento do povo, são quase que 40 milhões de pessoas na dificuldade financeira, 15 milhões de desempregados. Essa é a realidade. E para piorar a situação, atacam, agridem, violentam e querem destruir as nossas universidades. Para quê, vereador William Veloso? Para quê? Para as pessoas não terem acesso ao conhecimento, como nós já vimos, ministros ficar preocupados como é que uma pessoa simples do povo, aquela, vereador Célio, que o senhor conhece lá no seu bairro, aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa que confia em você, que espera ver o filho dele formado numa instituição de qualidade como é a Universidade Federal, é aquela pessoa que está sendo agredida, atacada por esse governo, que é um governo, no meu entendimento, genocida. Um governo que está matando o povo por falta de ter comprado 700 milhões de vacinas e agora matando também
a economia, porque ninguém melhor do que o Godoy sabe dizer sobre a economia, porque hoje o salário mínimo vale $200, a época do Lula, $400. A economia crescia e o povo comia. E agora não. Agora estamos nós aqui, pegando o tempo do nosso reitor, Edivar Madureira, para quê, senhoras e senhores? Para recompor o orçamento da Universidade Federal de Goiás, das demais instituições de ensino superior, para que elas possam fazer o caminho para o nosso desenvolvimento. Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar. A Câmara Municipal de Goiânia tem mostrado uma altivez e um interesse público acima de tudo. Hoje, foi dito aqui, estamos felizes, né? Bia, Ricardo Manzi, Maybe, está aqui a Ludmila, todos nós, servidores públicos, e vários aqui servidores públicos são vereadores, pela aprovação do quinquênio. E da mesma forma, vereador Anselmo Pereira, nós temos que ter uma atitude firme e forte nesse processo de recomposição do orçamento das instituições superiores. E aí nós precisamos tomar essa atitude. Nós já temos aqui, por iniciativa do vereador Anselmo Pereira, nós vamos a Brasília a semana que vem. Uma comitiva de vereadores para a gente salvar e conseguirmos garantir a defesa da categoria da enfermagem, que tem um processo em andamento, mas que perfeitamente, vereador Anselmo, dado a gravidade do momento, a gente colocar na pauta, né, o apoio da Câmara Municipal de Goiânia à recomposição do orçamento das instituições de ensino superior, assim como o reitor falou aqui. Por isso eu fico, assim, orgulhoso de estar caminhando com vocês, né? Triste pelo momento de desastre, de tragédia, não pode falar tragédia, mas do ataque que o próprio governo faz ao povo brasileiro, e que esse governo precisa ser substituído, precisa ser afastado, porque esse governo mostra que é um governo da morte, um governo contra o emprego, contra o desenvolvimento, porque todos os comerciantes estão passando dificuldade. E dificuldade por conta da evasão da riqueza brasileira, que está sendo drenada para outros interesses e não para o povo, como a universidade precisa. Então, senhoras e senhores, eu agradeço muito o vereador Anselmo e fico feliz, né, de saber que a gente está junto nessa caminhada. Muito obrigado, vereador Mauro Rubens, pelo alerta e pela grande reflexão. Vereador Ilha Veloso, som ao vereador Ilha Veloso. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar mais uma vez o vereador Mauro Rubens pela iniciativa desta tribuna livre, cumprimentar o reitor, professor Edivar Madureira, e aproveitar esse espaço aqui para saudar a minha querida, sempre secretária Leda Borges. É um prazer estar te recebendo aqui na nossa casa e dizer a todos vocês que a Leda, ela foi uma das pessoas mais importantes nos últimos 4, 5 anos que nós tivemos juntos na Secretaria Cidadã. Ela encampou todas as tratativas voltadas para o segmento que eu represento aqui, com um mote maior nosso, que é dos direitos da pessoa com deficiência. Até então, aquela secretaria tinha um olhar, mas foi transformado por ela, onde ela nos deu espaço, nos deu voz, e quando cheguei, a primeira reunião que eu tive foi com ela, ela deixou bem claro, falou: William, aqui você vai poder desenvolver o seu trabalho, vai me ajudar, mas você vai ajudar o seu segmento. Então, Leda, eu quero deixar público aqui para todos o meu agradecimento a você. Estou aqui hoje, grande parte é devido ao espaço que você nos concedeu naquela secretaria, não só naquela secretaria, mas em todo o governo durante o período que você esteve como secretário, por 2 vezes saiu, voltou novamente, nós continuamos juntos, parceiros, e dizer para você que o segmento também tem muita gratidão por você, e que você continue nos defendendo, como você vem defendendo, várias proposituras, vários projetos de lei que estão nos dando guarida naquela casa. Você continua e tem certeza que vai perpetuar aí, sempre preocupado com
com os nossos direitos, com o nosso segmento. Muito obrigado, seja bem-vinda, um prazer muito grande estar aqui te vendo mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, um fraterno e um beijo grande para você. Muito bem. Eu quero pedir ao nosso magnífico reitor que possa depois fazer as considerações finais, mas a mesa vai depois pedir a todos nós que possamos ficar à frente da mesa de trabalho, tirar a foto da resistência ao não corte de orçamentos das universidades federais e dos institutos federais. Aproveito para agradecer o companheiro Ademildo, Marcos César Chaú, Fernando Mota, agradecer o João Pires Júnior, Maria Angélica da DUF, Eliomar Pires, o nosso presidente, agradecer a deputada Leda Borges, o nosso professor Railton, que já foi convidado para a mesa, se sinta na mesa, presidente do Sindicato Nacional, muito obrigado pela presença, e os demais companheiros que estão aqui presentes, bem como, em especial, o nosso reitor da Universidade Federal de Goiás, a quem nós temos ainda uma grande caminhada pela frente, grande caminhada. Já estendeu o convite a Vossa Excelência, que dentro de poucos dias, aquela audiência pública que Vossa Excelência comandou conosco, na Praça Universitária, que já foi o símbolo da resistência de tantos acontecimentos, principalmente do período da exceção. Vai ser recuperado e Vossa Excelência foi um dos protagonistas na audiência pública. Teremos lá o Palácio da Cultura, o Palácio Marieta Teles, que é a biblioteca, e mais um outro espaço destinado para o primeiro farol tecnológico de Goiânia, que será na Praça Universitária, e Vossa Excelência estava conosco na audiência pública. Então, é a universidade transformando, idealizando e transformando a realidade, não só do município de Goiânia, mas também do estado de Goiás e do Brasil. Em tempo, vereador? Tempo aqui, porque até pela consequência dos debates, desculpa, reitor, a deputada Leda Borges está propondo que essa ida nossa a Brasília seja unificada com a comitiva também da Assembleia Legislativa de Goiás, para o Parlamento da capital e o Parlamento estadual fazer essa pressão e essa ação política em favor das universidades. Não é isso, muito bem. Deputada Leda? Então, por deliberação da mesa, eu, na qualidade de secretário, nomeio a deputada Leda Borges como embaixadora dos assuntos da Universidade Federal, lá na Assembleia, já abonado por todos nós aqui. A senhora aceita? Eu fico muito lisonjeada e juntos somos mais fortes. Muito obrigada, senhor presidente. E a Universidade Federal de Goiás é o nosso grande orgulho, o orgulho de todos os goianos. Muito obrigado. Faço muita força e muita honra em ter recebido esse título de Vossa Excelência. Muito obrigado. As considerações finais do nosso muito rapidamente, magnífico reitor. Vereador Anselmo, demais vereadores, colegas da universidade, todos que nos acompanham, todos que acompanham essa tribuna livre aqui pela TV Câmara, para a gente esse espaço aqui, Anselmo, ele é extremamente importante, porque muitas pessoas conhecem a universidade por seu lado mais visível, que é um local de formação de pessoas, que, sem dúvida nenhuma, contribuiu decisivamente para a construção desse Estado. Na medicina, na engenharia, nas ciências humanas, na formação de professores, na agronomia, na odontologia, enfim, no socioeducativo. Talvez essa é a parte mais visível da universidade. A universidade se faz presente na base da ciência que é produzida. A ciência produzida na Universidade Federal de Goiás hoje, ela tem impactos para fora do país. O Marcos Chaú está aqui, conhece o nosso Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é um dos mais renomados do mundo e funciona na UFG. E assim, nós temos inúmeras outras ações. Então, ter essa possibilidade de mostrar um pouco o que é de fato a universidade, o alcance que ela tem. A Universidade Federal de Goiás hoje
está presente em mais de 200 municípios com projetos de extensão para a população em geral. Nós conduzimos um projeto hoje, que é o SAM Rural, que segunda-feira nós teremos uma reunião, terça-feira, com 45 prefeitos, que são 137 comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que estão sendo assistidas por projetos de pesquisa e de extensão da UFG. Então, é importantíssimo isso. É importante que as pessoas conheçam a universidade por dentro, não pelas fake news que são disseminadas. E ainda hoje somos vítimas de fake news. Essa semana fomos vítima de uma fake news. E eu quero aqui colocar a verdade da universidade. Essa universidade que está aqui para debater, que como toda instituição tem que ser aprimorada, mas está aqui para poder construir e é um agente do Estado brasileiro. Então é isso que eu queria deixar aqui como mensagem final. Muito obrigado. Muito bem, como no dia de hoje, para simbolizar esse momento, convido todas as autoridades, Ludmila, todos que se postarem em frente à mesa, e vamos denominar essa mesa Mesa Democrática da Resistência em favor da universidade livre, autônoma, independente e sustentável. Encerro a audiência pública. Muito obrigado.